pessoas, vocês estão bem? Meu nome é Maria Eduarda e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Corinthians foi campeão paulista em homenagem, né, aí o que aconteceu no dia 27 de março de 2025 para o nosso honrado Timão. Eu decidi unir duas coisas que eu amo muito, que é história e Corinthians. Então no vídeo de hoje eu vou contar pra você a história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Pra começar, a gente tem que começar literalmente ali da fundação do Corinthians. Em 1º de setembro de 1910, às 8h30 da noite, 5 trabalhadores se reuniram pra fundar o Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas você sabe as motivações? A real é que esses 5 trabalhadores, eles estavam encantados com algo que estava acontecendo no momento. É importante ressaltar que naquela época o futebol inglês era assim, o auge, sabe? Era uma grande referência quando se tratava do esporte. E nessa época estava ocorrendo uma turnê que tinha um time inglês, o Corinthians Football Club. Não sei se eu pronunciei certo, que meu inglês é péssimo. Ou, como nós chamaríamos aqui, o Corinthians. Como eu falei, o futebol inglês era realmente um grande destaque. E esse time, inclusive, era de uma agremiação esportiva de Londres, que fica lá na Inglaterra. E eles se destacavam justamente por terem um ótimo futebol. Eles praticamente doutrinaram diversos países, inspiraram diversos clubes, inclusive o nosso Timão. Eles venceram com muita facilidade times como o Fluminense, o Clube Atlético Paulistano. E nesse dia em específico que inspirou esses 5 trabalhadores não foi diferente, eles venceram mais uma vez. Dessa vez eles ganharam em cima de um dos grandes times paulistas que tinham naquela época, que era a Associação Atlética das Palmeiras. Na volta dessa partida, eles ainda estavam encantados com tudo que tinham visto. Os famosos 5 operários do clube, que se você não conhece, eu vou falar o nome deles agora pra vocês. Joaquim Ambrosio, Antônio Pereira, Rafael Peroni, Anselmo Correia e Ricardo Silva encontraram um terreno baldio na atual rua José Paulino. Mas, naquela época, essa rua ainda era chamada de Rua dos Imigrantes. Essa rua, ela ficava localizada ali no Bom Retiro, por isso que o Bom Retiro ainda é uma referência para o Corinthians até os dias de hoje. Antes, esse espaço ali, que estava como um terreno baldio, era um depósito de lenha. Então, inclusive, né, esse espaço foi apelidado de Lenheiro. E aquele local se tornaria o espaço que seria o primeiro campo do Corinthians. Então, juntou tudo, né, gente? A êxtase, né, que eles estavam encantados com o futebol inglês, com a vontade de fazer parte daquilo. E eles ainda encontraram um terreno baldio. E aí, quem já tava com vontade, eles foram e decidiram que iriam fundar um clube, e assim eles fizeram. É importante a gente se atentar que até hoje, né, o Corinthians, ele é conhecido como o time do povo. E não é à toa, podemos ver que desde os primórdios ele foi aí criado por trabalhadores, né? Eu vou contar mais detalhes pra vocês que dá pra ver que foi tudo bem complicado assim pro time e muito na base de trabalhar mesmo pra conquistar. Então não é à toa que somos o time do povo. Então estes 5 operários, mais uns 8 moradores ali do bairro mesmo, contribuíram como sócio-fundadores do novo clube, né, que ainda não tinha um nome. Eles iam fazendo reuniões ali na casa um do outro. Um desses integrantes, que inclusive é bom a gente destacar, é o alfaiate Miguel Bataguilha, que foi nomeado, mesmo que ficou aí por pouco tempo, mas independente do tempo, não anula que ele foi o primeiro presidente do nosso clube. Bom, no meio dessas reuniões, o nome Corinthians foi sugerido ali por um dos integrantes. Acredito eu que provavelmente pelo apreço que eles tinham por aquele time inglês, foi um nome muito bem aceito e se tornou uma espécie de homenagem para aquele clube inglês. Como eu falei no início, o time inglês era só Corinthians. O nosso clube, né, acrescentou ali o S e aí ficou o Corinthians. Aí surgiu o nosso famoso nome Corinthians, que tá na boca do povo. Quem gosta fala, quem não gosta fala também. Como eu falei, como um time de trabalhadores, tiveram grandes desafios. E o primeiro desafio do Corinthians foi comprar a tão sonhada bola. E para conseguir o dinheiro necessário, os sócios fundadores decidiram chamar mais pessoas para o clube. Porque é aquela coisa da matemática básica. Quanto mais pessoas tivessem, mais pessoas iriam contribuir para o clube. E com mais contribuições, conseguiriam mais grana. Eles precisavam juntar a quantia de 6 mil réis. Isso mesmo, réis, eu não falei errado, porque era realmente a moeda vigente da época. E depois desse esforço, com muitas notas de baixo valor, muitas moedas de baixo valor, eles conseguiram de trocadinho em trocadinho a grana que precisavam. Oi, gente, a tia Leila tá tentando boicotar meu vídeo, que já passou 3 aviões aqui em cima. E esse dinheiro todo trocado foi parar no balcão de uma lojinha de esportes lá na rua São Caetano e a tão sonhada primeira bola do clube finalmente chegou. E qual era o próximo desafio? Preparar aquele espaço, né? Aquele terreno baldio precisava realmente se tornar o campo do Corinthians. E aí rolou uma mobilização de jogadores, diretores, associados do clube. E todo mundo foi ali colocar a mão na massa para realmente capinar aquele terreno e virar um terreno jogável, né? E ali com até menos, né, de 2 semanas,
o clube teve o seu primeiro jogo. Então, no dia 14 de setembro de 1910, ocorreu o primeiro jogo do Coringão. O nosso primeiro adversário foi o União da Lapa, porém, infelizmente, perdemos esse primeiro jogo. Mas, como sempre, nós chamamos a atenção, senão não seria Corinthians. Esse time, o União da Lapa, era tipo um dos melhores times do futebol de várzea que existia naquela época. O placar foi de 1-0 pra eles, só que, tipo assim, foi muito sofrido pra eles conseguirem fazer esse gol, por exemplo. E isso foi bem visto, né? Querendo ou não, foi o primeiro jogo ali do Timão de estreia e a gente fez eles sofrerem. Mas como o Corinthians não é pra brincadeira, tivemos a nossa primeira derrota no primeiro jogo, mas no segundo nós tivemos a nossa primeira vitória. Nossa primeira vitória foi em cima do time chamado Estrela Polar. E os responsáveis pelos primeiros 2 gols do clube foi o Fabi e o Jorge Campbell. E aí fomos pro terceiro jogo. E é importante ressaltar que até esse momento o Corinthians não tinha um uniforme. E aí eles enfrentaram o Atlético da Lapa, que era um time só formado por jogadores ingleses. Então imagina o desafio que o Corinthians teria que enfrentar. Mas deu bom pro Timão. Nós fizemos um placar de 5-0 em cima dele. E aí foi festa, né, gente? Corinthians, desde os seus primórdios, sempre comemorando em grande estilo. Foi uma grande festa que teve. E ainda extasiados com aquela vitória em cima de jogadores ingleses, eles decidiram comprar os primeiros uniformes do clube. E ainda inspirados pelo Corinthians, eles decidiram que as primeiras cores do uniforme, né, seria ali bege, bola, barra e punhos pretos. Com o uso do uniforme, né, ele foi ali se desgastando, né? Adivinha, o Corinthians que fez uma grande mobilização ali pra conseguir comprar sua primeira bola. O time ainda não tinha condições financeiras pra manter aquele uniforme, então aí que nasceu o famoso preto e branco do Corinthians, porque os uniformes preto e branco seriam mais em conta e também seriam trocados com menos frequência. Aí ocorreu a troca de cores, entre bege e preto se tornou preto e branco. Então foi a partir daí que nós nos tornamos alvinegros. No seu início, o Corinthians era chamado de o Pequeno do Bom Retiro, mas ali nos 2 anos seguintes eles ganharam um grande destaque. E de Pequeno do Bom Retiro eles foram conhecidos como o Galo Brigador do Bom Retiro. Mas mesmo com esse destaque que ele ganhou nos 2 primeiros anos, ele ainda era um time de várzea. Pra quem não sabe, o futebol de várzea era um esporte, assim, muito elitizado. Então, assim, o Corinthians, que era de uma classe trabalhadora, ele não tinha condições, né, de realmente ser da elite, então nós não nos enquadrávamos no padrão. E por isso, nós não podíamos participar das competições oficiais, porque só participava quem realmente era da elite. Porém, em 1913, ocorreu aí uma dissidência entre os clubes da elite. E aí ocorreu uma seletiva que tinha uma vaga para que o time que ganhasse fosse jogar ali na Liga Paulista, que era ali um sonho daquela galera que era do time de várzea, por exemplo, o Corinthians. E adivinha? O Corinthians se consagrou campeão. E aí que surge a identificação do povo com o Corinthians, porque o Timão era praticamente o único time pobre ali que ia jogar. Então a sua torcida, assim como a sua fundação, era formada por trabalhadores, operários. Inclusive, o Corinthians foi o primeiro clube paulista a aceitar jogadores negros no seu time. E na fundação do time, o próprio presidente Miguel Bataguilha disse uma frase que é importante a gente destacar: o Corinthians vai ser o time do povo e o povo é quem vai fazer o time. E não é à toa que nesse esquema até hoje, né, gente? A gente tem aí as torcidas organizadas pra comprovar. Gaviões da Fiel, Camisa 12, as torcidas organizadas estão sempre se fazendo presentes até os dias de hoje no time. Em 1913 mesmo, o Corinthians estreou ali no Campeonato Paulista. Infelizmente, dessa vez não conseguiu estrear campeão, mas no ano seguinte, em 1914, ele ganhou o seu primeiro título paulista. E vamos falar que contrariando todas as estatísticas, né, gente? Porque um time pobre foi lá praticamente do nada e conseguiu já ganhar o seu primeiro título paulista um ano depois na competição. Nosso primeiro título paulista foi aí no dia 8 de novembro de 1914. Em 1916, fomos aí campeão da Liga Paulista e ganhamos o nosso primeiro lugarzinho pra chamar de estádio. Nosso primeiro gramado, inclusive, foi feito ali nas horas de folga dos jogadores. Nomeado como Ponte Grande, foi ali a casa do Timão. Ele ficava ali onde hoje é a Ponte das Bandeiras, ali na Marginal Tietê. Em 1919, o nosso clube ganhou o primeiro torneio início da história de São Paulo. Em 1922, fomos campeões paulistas novamente. Em 1923, ocorreu aí o bicampeonato e no ano seguinte, o primeiro tricampeonato. Em 1926, o Parque São Jorge foi comprado pelo clube e aí ele foi reformado e reinaugurado só 2 anos depois. Em 1929, o mascote mosqueteiro surgiu. Pois é, o Gavião não é o mascote do Corinthians. O Corinthians foi bicampeão paulista novamente. E o jornalista Tomás Mazzoni, que trabalhava ali
ali pra Gazeta. Ele relatou a partida no jornal e destacou exatamente a fibra de mosqueteiro dos jogadores. Inclusive, nesse ano, a Gazeta criou, tipo, diversos mascotes pros times que tinham, e o mosqueteiro ficou pro Corinthians, e que fez todo sentido. Campeão dos campeões, você com certeza já ouviu isso. Em 1930, o Corinthians acabou a década tem 10 anos. Os 10 campeonatos que tiveram, o Corinthians ganhou o quê? 6. Então ele se consagrou campeão dos campeões. 1937, mais um Paulistão. 38, mais um Paulistão. 39, mais um Paulistão. No dia 28 de abril de 1940, o Corinthians inaugurou o Pacaembu, que era conhecido ali como uma segunda casa do Corinthians, a saudosa Maloca. 1941, mais um Paulistão. Em 1942, o Corinthians ganhou 2 campeonatos. A Taça da cidade de São Paulo, que era composta pelos 3 primeiros colocados do Paulista no ano anterior. E a Quinela de Ouro, que foi disputada por 5 times: Corinthians, Palestra, São Paulo, Fluminense e o Flamengo. Em 1944 venceu novamente o torneio início. Em 1947 venceu a Taça da Cidade e foi vice-campeão do Paulista. Em 1948 ocorreram as primeiras ali vitórias internacionais do clube. Além de vencer a Taça da Cidade de São Paulo, o clube venceu o amistoso do River Plate e do time chamado Torino. Em 1950 ocorreu a conquista do primeiro torneio entre Rio e São Paulo. Adivinha onde? No estádio do Pacaembu. Em 1951 nós tivemos um ataque no Corinthians chamado de o Ataque dos 100 Gols. O Ataque dos 100 Gols era formado por Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário. E esses caras marcaram 103 gols em 30 jogos. Vocês têm noção do que é isso? Também nesse ano o Corinthians participou da sua primeira partida fora do Brasil, que foi através do torneio internacional quadrangular de Montevidéu. E adivinha? Nós ganhamos. Em 1953 nós ganhamos pela segunda vez o campeonato Rio-São Paulo e o Corinthians também levou a pequena Taça do Mundo. Em 1954 ocorreu o 4 centenário. O Corinthians foi campeão de 3 competições: o Rio-São Paulo, o torneio Charles Miller, o 4º centenário desde a fundação da cidade de São Paulo. Em 1955, lá no estádio do Pacaembu, o Corinthians conquistou novamente o torneio Charles Miller. Em 1956, ganhou a cobiçada Taça dos Invictos. Em 1958, ganhou novamente o torneio Charles Miller e também o torneio de Brasília. Em 1962, Taça de São Paulo. Em 1966, pelo campeonato Rio-São Paulo, faltaram datas para realmente disputar ali os empates que tiveram na competição. Então foram declarados vitoriosos o Corinthians, o Botafogo, o Santos e o Vasco. E aí foi dividida ali tudo entre eles. Em 1976 ocorreu uma invasão corintiana, não é ainda que você está pensando, mais de 80 mil corintianos para o Rio de Janeiro para ver a disputa entre o Fluminense e Corinthians. Em 1977, depois de um jejum aí de 22 anos, fomos campeões paulistas. Em 1979, Campeonato Paulista. Em 1982 ocorreu um movimento chamado de Democracia Corintiana, e ele visava a maior participação dos jogadores e de empregados do clube. Esse movimento durou até 1985. Em 1988 tivemos o 20º Paulista. No dia 16 de dezembro de 1990, inclusive um dia antes do meu aniversário, se eu fosse viva nessa época, o Corinthians foi campeão brasileiro pela primeira vez. Em 1995 ocorreram um dos melhores anos do clube. Foi campeão da Copa São Paulo de Juniores, do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Em 1997, mais um Paulista. Em 1998 fomos bicampeões brasileiros em cima do Cruzeiro. Em 1999 tivemos mais um Paulista e novamente campeão brasileiro. Em 2000 nós tivemos o primeiro Mundial de Clubes reconhecido pela FIFA. Em 2001 mais um Paulista. Em 2002 nós somos campeões do Rio-São Paulo e 3 dias depois nós fomos novamente campeões e levantamos o troféu da Copa do Brasil. Em 2003 campeões paulistas em cima do São Paulo, que é tipo um dos maiores rivais do clube. Em 2005, o ano que eu nasci, nós tivemos o tetracampeonato brasileiro. Porém, como tudo não é um mar de rosas, em 2007 nós tivemos o rebaixamento do Corinthians para a Série B. E 2007 é considerado o pior ano do clube. Mas durou bem pouco, graças a Deus, essa fase ruim, e logo em 2008 nós já voltamos para a Série A. Em 2009, com um lindo gol do Ronaldo, nós fomos campeões paulistas mais uma vez em cima do Santos e ganhamos a Copa do Brasil. Em 2011 nós nos consagramos pentacampeões brasileiros. Em 2011 o estádio do Corinthians está em construção. E nesse ano que o estádio é nomeado como a sede da abertura da Copa de 2014. Em 2012 nós tivemos aí nossa primeira Libertadores invictos, tá? Também ganhamos a Copinha também de maneira invicta. Tivemos mais uma invasão corintiana e dessa vez internacional, tá? Em dezembro de 2012 ocorreu a grande invasão ao Japão. A invasão foi para ver o Corinthians se consagrar novamente campeão mundial de clubes em cima do Chelsea dessa vez. Em 2013 tivemos mais 2 títulos, Paulistão, e a equipe do Parque São Jorge conseguiu aí a Recopa da Sul-Americana. No dia 19 de maio de 2014 nós tivemos a inauguração da Arena Corinthians. Em 2015 nós tivemos o 6º título do Brasileiro. Mas é importante
importante ressaltar que não foi qualquer título também. Na noite da entrega da taça, teve goleada de 6-1 em cima do São Paulo. Em 2016, a Arena Corinthians recebeu os Jogos Olímpicos. Em 2017, conquistamos o 7º brasileiro e mais um paulista. Em 2018, conseguimos um bicampeonato novamente, depois de 35 anos. Em 2019, ganhamos novamente o paulista, e dessa vez seria o título número 30. Em 2020, por problemas financeiros e uma série de questões, até mesmo de patrocínio, no aniversário de 110 anos do clube, a arena, que antes se chamava Arena Corinthians, passou a se chamar Neoquímica Arena. Em 2021, 22, 23, 24, eu acho que nós tivemos aí uma grande loucura, né? Como se fosse uma montanha-russa no nosso time. Em 2024 levamos um susto aí com a fase do Corinthians, o medo de ser rebaixado, mas deu tudo certo. E em 2025, no dia 27 de março de 2025, nos consagramos 31 vezes campeões paulistas. Uma grande festa, um elenco extremamente Corinthians, porque eu acho que há muito tempo nós não tínhamos um elenco que realmente soubesse o que era ser Corinthians, esses caras sabem. Temos o Romero, Yuri Alberto, Hugo Souza, que é tipo a definição de ser Corinthians, o cara entendeu e eu acho que ele tá na melhor fase da vida dele no Corinthians. Mas é importante ressaltar também a grandiosidade do nosso time, não só na questão da torcida, porque nós sabemos que a torcida do Corinthians é gigante. Mas é importante ressaltar também que nós temos o time feminino, que também jogam muito, conquistam diversos títulos, fora outros esportes que o Corinthians também tem equipe, como o futsal e o basquete. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar. Me siga nas redes sociais, @DudaSilva. E foi isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!